Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos para a quarta aula do PET Volume 2, uma aula voltada para os alunos do terceiro ano do ensino médio. E o nosso tema de hoje é John Locke, o empirismo. John Locke foi um importante pensador inglês que nasceu em 1632 e morreu em 1704. Um importante teórico do campo da epistemologia, assim também como um importante pensador do liberalismo. Vamos a algumas questões iniciais para provocar o nosso pensamento. Primeira delas, racionalismo ou empirismo? Qual a origem do conhecimento? A segunda, segundo Locke, quais as duas fontes possíveis para as nossas ideias? Opa! E a terceira, qual das duas vertentes, racionalismo ou empirismo, você avalia ser mais condizente com a nossa vida diária? Por quê? Uma boa questão para nós pensarmos aí durante essa aula. Então vamos lá, continuando. Palavras-chave, só para lembrar, né, são palavras importantes para abrir o nosso entendimento sobre o pensamento do autor. Então, entre elas, John Locke, epistemologia, empirismo, sensação e reflexão. O nosso ponto de partida será essa importante citação de Locke, que diz o seguinte: visto que o entendimento situa o homem acima de outros seres sensíveis e dá-lhe toda a vantagem e todo o domínio que tem sobre eles, seu estudo consiste certamente num tópico que, por sua nobreza, é merecedor de nosso trabalho de investigá-lo. O entendimento, como o olho, que nos faz ver e perceber todas as outras coisas, não se observa a si mesmo. Requer arte e esforço situá-lo à distância e fazê-lo seu próprio objeto. Nessa citação, nós temos alguns pontos importantes que Locke vai tratar aqui em relação ao ser humano. Primeiro, que o entendimento ele coloca o ser humano acima dos outros seres sensíveis e, ao mesmo tempo, dá ao ser humano a vantagem de dominar esses seres. Quer dizer, o entendimento humano, o conhecimento, nos coloca, na concepção de Locke, acima dos outros seres e nos dá a capacidade de dominá-los. Agora, ele vai dizer que é necessário arte, esforço, dedicação para poder chegar ao entendimento, para poder chegar ao conhecimento. Não é algo que é alcançado facilmente, depende desses critérios apresentados por Locke. Então, prosseguindo a nossa aula, vamos aos conceitos, né, importantes conceitos, para entendermos melhor o pensamento do filósofo. O primeiro deles é a epistemologia, né, que é o campo que nós estamos tratando aqui, conhecido também como a teoria do conhecimento, que é definida como a ciência da ciência, a filosofia da ciência. É o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências. É a teoria do conhecimento. O racionalismo. Por que eu coloquei racionalismo aqui? Porque Locke vai contrapor os pensadores racionalistas e uma crítica muito forte em cima do filósofo francês René Descartes. Então, para os racionalistas, a razão, tomada em si mesma e sem apoio da experiência sensível, é o fundamento e a fonte do conhecimento verdadeiro. Então, para os pensadores racionalistas, o princípio do conhecimento, o fundamento de todo conhecimento, é a razão. E eles vão ter como modelo perfeito de conhecimento a matemática. Quer dizer, o modelo matemático é o modelo perfeito de conhecimento verdadeiro para os pensadores racionalistas. E o empirismo? O fundamento e a fonte de todo e qualquer conhecimento é a experiência sensível. Ela é responsável pela existência das ideias na razão e controla o trabalho da própria razão. Então, para os pensadores empiristas, a fonte do conhecimento, o fundamento do conhecimento, é a experiência sensível.
E para eles, o modelo de conhecimento verdadeiro é dado pelas ciências naturais ou experimentais, como a física e a química, né? Então a gente vê aqui a diferença dos pensadores racionalistas e dos pensadores empiristas. E tanto os racionalistas quanto os empiristas estão dentro do campo da filosofia, conhecido como epistemologia, né, que nós chamamos também de teoria do conhecimento. Então vamos lá, Locke e o empirismo. Aqui de modo bem breve, né, sobre a tese e o argumento dele. Então Locke vai defender a seguinte tese, que o conhecimento começa apenas a partir da experiência sensível. Em outras palavras, do contato que a pessoa tem com os objetos no mundo, com o próprio mundo, com os seres no mundo. E qual argumento que ele apresenta? Ele vai dizer o seguinte, contestando os pensadores racionalistas. Se houvesse ideias inatas, como dizem os racionalistas, as crianças já as teriam. As crianças já nasceriam com essas ideias. E Locke vai dizer, pelo que eu tenho visto, a experiência nos mostra que isso não acontece. E aqui ele defende a ideia da mente humana ser como uma tábua rasa, né? Que quando o ser humano nasce, não há nada escrito nessa mente humana. E toda inscrição, né, todo preenchimento dessa mente acontece a partir de uma construção dada pela experiência sensível. E vai dizer também que, além de que a ideia de Deus como ser perfeito não é uma representação universal. Isso é interessante, porque a ideia de Deus, ele vai dizer o seguinte, olha, se todas as pessoas no universo, todas as pessoas no mundo tivessem a mesma representação de Deus como ser perfeito, aí nós teríamos as ideias inatas. Mas isso também não acontece. Já que Locke vai dizer que não existe ideias inatas, então qual a origem das ideias na concepção dele? Ele vai dizer duas fontes, a sensação e a reflexão. Então vamos entender isso melhor. Então, primeiro, a sensação. Ele vai dizer que a sensação é o estímulo externo, que resulta da modificação feita na mente por meio dos sentidos. Pela sensação, percebemos que as coisas têm qualidades que podem produzir as ideias em nós. Então, duas qualidades que vai apontar, as qualidades primárias e as qualidades secundárias. Então, vamos às primárias. Ele vai dizer que são objetivas por existirem mesmo nas coisas, por exemplo, a solidez, o movimento, a extensão, etc. E as ideias secundárias? Elas variam de sujeito para sujeito e, como tais, são em parte relativas e subjetivas, tá? Porque vai variar de sujeito para sujeito, de pessoa para pessoa, como a cor, o som, o odor, o sabor, etc. No próximo slide, nós vamos exemplificar bem essa questão de qualidades primárias e secundárias. E a reflexão, ele vai dizer que se processa internamente, é a experiência interna do resultado da experiência externa produzida pela sensação. O que isso significa? Temos o contato com os objetos no mundo a partir dos nossos sentidos. Esse contato provoca em nós uma sensação, e essa sensação ela começa a ser processada a partir da nossa razão, da nossa mente, da reflexão humana. E essa reflexão vai produzir as ideias, que depois ele vai chamar de ideias complexas, né? Aqui nesse slide o exemplo que eu falei anteriormente de qualidades primárias e secundárias. Então, ao nosso lado aqui tem uma imagem de uma palheta, tá? E vai dizer que as cores que estão na palheta são qualidades secundárias, portanto subjetivas, que podem ser relativas, que podem variar de sujeito para sujeito. Já a palheta, que é um objeto de madeira, tem qualidades primárias e objetivas, de extensão e solidez, né? Essas qualidades, segundo ele, não dependem do observador, tá? Elas estão no objeto. Então, a partir daqui, qual a conclusão que nós podemos abstrair do pensamento de Locke? Ou melhor, a conclusão que ele nos apresenta, né? Primeiro, a origem do conhecimento está na sensação, tá? Que vai produzir as ideias simples. Essas ideias, a partir de um processo racional, da reflexão, vão produzir ideias complexas,
E a partir daí, teremos o conhecimento. Tá? Então, para Locke, pensador empirista, o fundamento do conhecimento está na sensação. Agora, duas observações importantes do pensamento do nosso filósofo. Primeiro, não podemos ter ideias inatas, já que o fundamento do conhecimento está na sensação, e as ideias complexas não têm validade objetiva, são apenas nomes de que nos servimos para ordenar as coisas. Por exemplo, falar de identidade, falar de substância, falar de causalidade, né? Só tem valor, para ele tem valor prático, não cognitivo, tá? Porque são as ideias complexas. Então aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje, sobre o pensador inglês John Locke, pensador empirista, mas não finalizamos a nossa reflexão. Aqui as nossas referências bibliográficas. A aula de hoje está lá no PET, volume 2, né, no campo da filosofia, da página 132 a 135. No mais, cuidem-se e até a próxima aula.